Alô, Haverim! Estamos mais uma vez aqui no projeto Beit Israel anuncia as Parashut. Nessa semana estamos entrando na Parashá Emor, que fala sobre diversos assuntos relativos aos sacerdotes, e uma parte dessa Parashá fala sobre o calendário judaico. E aí, Haverim, a gente aqui vai passar para vocês várias informações do meio judaico ortodoxo de datações que acabam não sendo muito conhecidas entre aqueles que estudam a Bíblia comum, porque muitos versículos são traduzidos de forma que muitas vezes não dá para entender. Apenas no hebraico a pessoa vai conseguir fazer as deduções. E aí, Haverim, como a gente é assiduamente cliente da editora Sefer, www.sefer.com.br, fazendo propaganda grátis, a gente vai mostrar aqui para vocês nosso calendário judaico, aqui do ano 5778. E aí, Haverim, a gente vai explicar para vocês porque aí existe algumas diferenças entre aquilo que a Bíblia fala e aquilo que o povo judeu hoje tem praticado. A primeira das diferenças a pessoa se pergunta por que o povo judeu faz o início de seu ano judaico no 7º mês. Por que não é no primeiro? A resposta é simples. Segundo o Talmud, Tratado de Rosh Hashanah, é explicado que os judeus eles contaram de 1º de Nissan, conforme Deus ordenou a Moisés, daquele ano que eles saíram do Egito até o final do reino de Zedequias, que foi o último dos reis da dinastia de Davi. E quando eles partiram para a Babilônia, eles criaram um novo método de contagem, baseado no Seder Olam, que é um livro de origem rabínica, que recebeu as tradições dos sábios que estudaram a Torá desde Adão até aquela época e estabeleceram essa datação de agora. Então, como o povo judeu ficou no exílio, eles tinham que contar a partir do 7º mês, devido ao fato dos reis das nações contarem a partir dessa época do ano. Então, o povo judeu interpretou dessa forma: vamos contar os anos a partir do 7º mês, tornando Yom HaTeruah Rosh Hashanah. Então, Haverim, hoje a gente está em Pesach Sheni, que aqui na contagem do Sefirat HaOmer estaríamos no dia 29 da contagem. Aí a gente vai explicar para você o que é Pesach Sheni. O Pesach Sheni, na época do Beit HaMikdash, ele era um dia onde a pessoa que não conseguiu ir em Pesach, na Páscoa, dia 15 de Nissan, fazia seu sacrifício, ele ia lá, recebia uma oportunidade e fazia seu sacrifício de novo e comia pães ázimos, matzot. Então, essa semana também a gente tem Lag BaOmer. O que é Lag BaOmer? Lag BaOmer é uma festa de origem cabalística que Shimon Bar Yochai morreu nesse dia, mas pediu para que fossem feitos festejos, porque a sua alma estaria mais próxima de Hashem e a gente não deveria ficar triste. Nesse dia também as epidemias que matavam os discípulos de Rabi Akiva parou. Então é um dia de festividade, se acende fogueiras e aí existem muitas danças, muita alegria lá em Israel, como também aqui na diáspora. E aí a gente vai explicar para você sobre algumas características do calendário judaico. Por exemplo, também esse primeiro mês chamado Nissan no calendário bíblico. Nissan ele era chamado de Aviv, que significa cevada, como também significa primavera. Era época de espigas de cevada que estava conectado ao Shavuot, que é chamado na literatura bíblica cristã de Pentecostes, que é o 50º dia. A gente não conta 50 dias, a gente só conta 49 dias, conforme a tradição judaica, e a gente conta também semanas e dias. Por exemplo, se hoje é o dia 14, como é a contagem em hebraico? A gente fala, conforme aqui o nosso Siddur, da seguinte forma: Hayom Tisha V'Ezrin Yom Shechen Arba'a Shavot V'Yom Echad La'omer
Reza Shebehot, que significa: hoje é o 29 dia e perfazem 4 semanas e um dia do homem. A Sefirá, chamada benevolência, dentro da questão do esplendor. Aí você vai perguntar, isso acaba tendo um reflexo nas Sefirot, que é o nível cabalístico? Sim. E aí, a gente vai explicar para você por que os sábios determinaram que fosse contado dessa forma. Porque a Torá ele ordena isso, que era para contar os dias e as semanas, e não foi feito a contagem regressiva, mas uma contagem de dias subsequentes, porque ia demorar muito tempo. E aí as pessoas talvez não teriam tanto entusiasmo em comemorar Shavuot. E aí, esses 49 dias da contagem judaica representam o seguinte: os nossos sábios fazem uma comparação entre aquilo que está escrito aqui no livro de Pirkei Avot, que é um livro que se encontra no Tratado de Sanhedrin do Talmud, no capítulo de número 6, verso 6, que trata sobre as 48 características ou 48 condições que os estudantes de Torá têm que ter. Qual seria o 49º? Kedushá, santidade. Então vamos dizer, no primeiro dia da contagem se refere ao estudo, o segundo atenção, o terceiro a memória. Então a listagem seria depois a inteligência, respeito aos professores, temor de Deus, humildade, bom humor, pureza dos costumes, convívio com sábios, escolha de colegas, discussão entre estudantes, estudo da escrita da lei oral, ter poucos negócios comerciais, ter poucas relações sociais, ter poucos prazeres materiais, dormir pouco, ter poucas conversas, ter poucos divertimentos, paciência, bondade de coração, confiança na palavra dos sábios, resignação na adversidade, conhecer seu lugar, contentar-se com sua sorte, continência de linguagem, modéstia, afabilidade, amor ao Criador, amor pelas criaturas, amor pela virtude, amor pela retidão, amor pela advertência, afastar-se das honrarias, não alterar o seu coração no seu estudo, não se alegrar das suas decisões, ajudar o seu companheiro, julgá-lo com indulgência, demonstrar a verdade, exortá-lo à paz, estudar com método, interrogar respeitosamente, responder convenientemente, escutar e meditar as lições, aprender para poder ensinar, aprender para praticar, dar aos mestres ocasião de aprofundar as questões, raciocinar sobre o que ouviu dos seus mestres, dizer as coisas pelo nome de seus autores. Então, Raverim, a gente aprende aí muita coisa que são feitas como retificações em parte da nossa alma, tanto é que após a contagem do homem, a gente fala para uma reza, Hashem, fazer essa retificação em nossas almas. Então, dentro ainda do mês de Nissan, qual outra festividade há? É uma festividade geralmente móvel, porque ela vai depender do Shabat. Se cair no Shabat, ela é transferida para quinta-feira ou então para o domingo, que é o dia de Yom HaShoah, que é uma espécie de lembrança do que aconteceu lá sobre o Holocausto, assim como também a gente pode fazer uma conexão com a Inquisição, etc. Que nesse ano foi em 27 de Nissan. Também, no calendário judaico, a gente tem uma coisa chamada Rosh Chodesh, que é o início do mês. Segundo a tradição bíblica, na época do início do mês, era muito comum que as famílias se reunissem em grandes banquetes, as mulheres não trabalhassem, e era feita ali uma festividade, o pessoal se alegrava, ficava feliz. Então os Chodesh era um Yom Tov, era um dia de festividade. Com o tempo isso se perde, os homens passam a trabalhar no dia de Rosh Chodesh, apenas as mulheres ortodoxas elas passam a não trabalhar. Inclusive eu estudei numa escola de origem pública que uma professora de origem judaica, no dia de Rosh Chodesh, ela recebia autorização para não trabalhar. Isso daí foi me contado lá pela coordenadora, porque eu era lá um dos únicos judeus ortodoxos, e vocês sabem que muitas vezes a gente acaba chamando a atenção, e aí muitos professores também têm essa origem, e aí as pessoas acabam passando para nós algumas informações. Então, em seguida a gente tem o segundo mês, que é esse mês que está transcorrendo, que é o mês de Iyar. No mês de Iyar, a gente tem algumas festividades que não vamos encontrar muitas vezes relacionado a algum assunto específico da Bíblia, a não ser Pesach Sheni, que seria o dia de hoje, 14 de Iyar. A gente tem, por exemplo, Yom HaGevurah,
Yom HaZikaron Ve'Hagevurah, que é o dia da lembrança dos soldados mortos lá na terra de Israel, que é no dia 4. No dia 5, aí depende do Shabat. E aí esse ano foi no dia 4 de Iyar que a gente comemorou Yom Ha'atzmaut, não foi dia 5. Yom Ha'atzmaut é o dia da independência do Estado de Israel. Então, em seguida, depois do Pesach Sheni, a gente tem Lag BaOmer, que a gente, como eu disse, a gente acende fogueiras, corte cabelo, porque a época de Sifrat HaOmer é uma época de luto. Então, são 33 dias para você ficar de luto. Aí tudo depende, por exemplo, se a pessoa já estava já há um tempo sem cortar cabelo, sem cortar unha, por exemplo, por volta de Yom Ha'atzmaut, eu cortei o cabelo e cortei a unha, porque a partir de Yom Ha'atzmaut eu já posso contar um luto mais rigoroso. É um exemplo. Então cada comunidade tem sua forma de contagem desses 33 dias. Logo em seguida a gente tem no dia 28 de Iyar, Yom Yerushalayim, dia que Jerusalém foi liberta pelas tropas israelenses do domínio árabe. Que é um dia de festividade, um dia de alegria, com algumas rezas também diferenciadas. Então a gente tem, em seguida, o terceiro mês, Shavuot, que é Pentecoste. É no dia 6. E na diáspora também no dia 7. Nesse ano, dia 6 vai cair no domingo. Então, existe também uma tradição que a gente fica nos 12 primeiros dias de Sivan sem fazer Selihot, sem fazer pedidos adicionais. Em seguida, a gente tem umas datas que aparecem dentro da Bíblia, mas que a maioria das pessoas não tem conhecimento sobre isso. Que é o 17 de Tammuz, que é o dia que o povo fez o pecado do bezerro de ouro, e também a Mishnah, ela fala que aconteceu outras tragédias nesse dia. E temos o dia 9 de Av, que é o Tisha B'Av, que o templo foi destruído. Então há 3 semanas de muito luto, muitas rezas, onde o povo judeu faz intensa techuvá e pede a Hashem para que Hashem mande Mashiach, porque Zacarias faz uma conexão acerca de 4 jejuns da calendário judaico, que acaba não sendo muito esclarecidos pela Torá, mas pelos profetas, como o 17 de Tammuz, 9 de Av. Aí a gente tem o dia mais à frente que a gente vai falar. Temos na festividade de Av o dia de Tu B'Av, que é considerado o dia dos namorados. Por quê? Houve uma guerra, muito tempo atrás, na época dos juízes, entre as tribos. Benjamim guerreou contra todas as tribos. Então, as tribos depois se arrependeram, quiseram fazer as pazes, e aí, quando fizeram as pazes e liberaram as filhas de Silo para se casar com eles, acabaram comemorando essa data para que todas as tribos se casassem entre elas. Então foi suspensa uma halahá da época de Moshe, que proibia o casamento entre tribos. Porque halahá é uma coisa dinâmica, que em uma determinada época ela é necessária e em outra época ela pode ser revogada. Então muita gente fica muitas vezes falando sobre halahá, mas halahá é alguma coisa que vai e é uma coisa que pode simplesmente vir. Na época do Mashiach, saiba você que o Talmud fala que muita coisa do judaísmo ortodoxo só haverá de mudar. Então a pessoa tem que ter esse tipo de consciência. Após Av, temos o mês de Elul, que seria por volta do 6º mês, que é um mês de Teshuvah, com muitas orações, muito selihot, um toque de shofar pela manhã. Então a gente tem já o 7º mês. No 7º mês, a pessoa vai comemorar Rosh Hashanah com um toque de shofar, muita reza, muita oração. Yom Kippur, muita reza, muita oração, com jejum. E aí a gente chega na época de Sukkot, que o pessoal no dia 15 do 7º mês vai fazer cabanas, vai habitar dentro delas até no dia 22 da contagem deste mês. Então, em seguida, a pessoa tem o Shemini Atzeret, que é uma festa à parte, e depois Simchat Torah, no dia 23. Aí o mês de Eshivan, que é o 8º mês, não tem festa alguma. Em seguida, a gente chega em Kislev,
Kislev, quase no finalzinho do ano, lá para dezembro, tem o dia 25, até provavelmente dia 2, 3 de Tevet, depende da composição do ano. Temos o Hanukkah, que os macabeus venceram os gregos, e a gente acende as velas do candelabro e a gente realiza ali várias cerimônias, se alegra, come sonhos, etc. Então, em seguida, no mês de Kislev e do mês de Tevet, a gente tem logo em seguida um dia de jejum chamado 10 de Tevet, que foi quando as tropas dos babilônios eles invadiram as muralhas de Jerusalém, conseguindo fazer uma brecha. Então, nesse dia é feito um jejum, conforme o livro de Zacarias. Depois do mês de Tevet, a gente tem o mês de Shevat. No mês de Shevat, existe uma festa chamada Tu B'Shevat, o Dia das Árvores, porque conforme Rosh Hashanah, existem várias datações referentes ao plantio de árvores, plantas, verduras, animais, etc., conforme os dízimos. Então, os dízimos começavam a partir dessa datação em diante, e os dízimos de um ano anterior era do dia 14 de Shevat para trás. Então, em seguida, a gente tem o Adar, que vem a festa de Purim. E aí, Purim geralmente tem que ter uma diferença aí de um mês, porque muitas pessoas contavam diferença de um mês em Purim e Pes. E quando existe uma diferença do cálculo lunar em relação ao cálculo solar, é colocado mais um 13º mês. Antigamente isso era feito pelo Sinédrio. Só que depois houve um rabino chamado Hillel Hashini, por volta do ano 360, que fez um cálculo até o ano 6000. Então ele já determinou e já descreveu isso que haverá de acontecer. Purim é comemorado no dia 14 aqui nas Américas. Dia 15 é comemorado em Jerusalém. No dia 13 é feito um jejum. Então, dependendo aí das datações, foi estabelecido para a gente essas variações e essas datas, e esse é o momento da gente aprender sobre o calendário judaico, que vocês venham ser abençoados por Hashem. Shalom Haverim, Shavuot Tov, galera!